Continuando aqui então, pessoal, vamos resolver essa letra B aqui, ó. A princípio eu sei que pode parecer um pouco complicado, né? Porque agora parece uma divisão. Mas aí que tá. Essa aqui é a malandragem aqui, ó. A gente vai fugir de divisão, tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos supor que a gente está lá na nossa segunda prova, trabalhando com derivada, certo? E vamos supor que a gente quer derivar essa mesma função aí, ó. Vamos supor que a gente queira derivar 1 sobre x ao cubo. Não sei se vocês estão bem lembrados aqui do processo para derivar essa função, mas eu poderia muito bem pensar no seguinte: como isso é uma divisão, é um dividido por x ao cubo, eu posso usar a regra da divisão, que seria a regra do quociente, certo? Mas essa não é a única possibilidade de eu derivar essa função. Uma coisa que eu posso fazer também, ó, é utilizar uma propriedade de matemática, que é essa aqui, ó, essa primeira propriedade, que é uma das mais importantes, que eu já deixei aqui pronto de antemão para a gente ver. Ó. X elevado a menos a é igual a 1 sobre x elevado a a. O que isso significa? Perceba que 1 sobre x elevado a a é bem similar a esse formato aqui, né? Aqui a gente tem 1 sobre x elevado a 3. Então perceba aqui, ó, 1 sobre x elevado a 3 é como se o a fosse 3. Então, utilizando essa propriedade, 1 sobre x ao cubo vai ser a mesma coisa que x elevado a menos a. Então, nesse caso, seria menos 3. Tudo bem? Então, dá uma olhada no que a gente obteve a partir dessa propriedade. Ó. 1 sobre x ao cubo é o mesmo que x elevado a menos 3. E é isso que eu vou usar para integrar, de uma forma bem mais fácil. Tá? Então, se fosse derivada, eu poderia também utilizar essa lógica e derivar esse cara aqui, ó, que seria bem mais fácil. E de maneira similar, como eu posso fazer isso para derivar, eu posso fazer isso também para integrar, tá? Então, qual que é a ideia? Ó? Antes de integrar, eu posso reescrever essa função aqui de dentro como x elevado a menos 3. E aí eu sempre coloco o dx aqui, tudo bem? Uma coisa que é importante, ó. Sempre que aparecer integral, tem que aparecer dx, ok? Ou então dt, ou du, que vai ser o próximo caso aqui. Enfim, depende da variável que a gente está trabalhando na nossa função. Como aqui é x, tem que aparecer dx. Então agora perceba que eu tenho que integrar x elevado a menos 3. E fica mais fácil. É só aplicar a propriedade de integração de potência. X elevado a n, se eu quero integrar essa função, vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Só que no nosso caso, o n vai ser quem? Menos 3. Não tem problema nenhum esse expoente ser negativo, tá? Então aqui ó, vai ser a integral de x elevado a menos 3, vai ser x elevado a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1, mais constante. Agora basta a gente resolver essas somas aqui. Ó. Vai ficar x elevado a menos 3 mais 1, que é menos 2, sobre menos 2. Tudo bem? Mais constante. Eu posso deixar assim? Olha, eu não recomendo. Por quê? Tem um processo a mais que eu posso fazer para deixar esse resultado mais legível, certo? Se eu deixar assim, tem muitos professores a nível de Mate 46 que podem descontar alguns pontinhos aí, tá? Porque essa função ela não está no formato mais resumido possível. O que eu posso fazer aqui para melhorar isso? É o seguinte, tá vendo que nessa parte de baixo da minha fração eu tenho um sinal negativo, correto? Eu posso pegar esse sinal negativo e simplesmente jogar ele para cima. Então aqui ó, vai ficar menos, tudo bem? E perceba aqui, ó, eu vou reescrever esse primeiro termo dessa seguinte maneira. Ó. Vai ficar 1 sobre 2 vezes x elevado a menos 2. Tudo bem? Eu só reescrevi esse primeiro termo dessa maneira. Por que eu fiz isso? Porque ó, sempre que a gente tiver um expoente negativo, a gente pode utilizar a regrinha lá que eu acabei de explicar. Ó. X elevado a menos 2 é o mesmo que 1 sobre x ao quadrado. Essa propriedadezinha aqui, ó. Só que agora o nosso a é 2. Basicamente isso. Então, nesse caso aqui, ó,
No lugar aqui de colocar x elevado a menos 2, eu já vou colocar 1 sobre x ao quadrado. Certo? Mais constante. E só para finalizar, a gente pode fazer essa multiplicação aqui. Para quem não sabe, para quem não se lembra muito bem, na multiplicação de fração, a gente pega o cara de cima, multiplica pelo de cima. Pega o cara de baixo, multiplica pelo cara de baixo. Então, nesse caso, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Sobre 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Tá aí, resposta final. É isso aqui, ó. Menos 1 sobre 2x ao quadrado mais constante. Beleza? Essa é a resposta final. É assim que você vai encontrar lá no gabarito. Por isso que é importante saber fazer esse processo, tá? Às vezes você perde ponto por querer parar aqui, tudo bem? A gente precisa ter essa confiança para trabalhar com essa parte de matemática básica, porque ela vai ser necessária de toda forma, tá? Então tente sempre fazer essa forma mais resumida, tudo bem? E aqui, se você perceber, se você pegar esse resultado e derivar, você necessariamente tem que obter 1 sobre x ao cubo, tudo bem? Às vezes você vai efetuar essa derivação aqui de um modo que você não obtenha 1 sobre x ao cubo, mas vai obter, por exemplo, x elevado a menos 3, que dá no mesmo, tá? Se você, a partir dessa derivação, obter esse valor, dá certo também, não tem problema nenhum, tá? Então é basicamente isso. Vamos partir agora para a letra C.